Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Hoje vamos iniciar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa carta ela foi escrita um ano depois daquela primeira carta, a carta que nós terminamos. E nessa carta, Paulo vai defender o seu apostolado, não porque ele tinha preocupação com a sua pessoa, preocupação com a sua reputação, mas a preocupação do apóstolo Paulo era com o evangelho de Jesus. Então, como pregador, como ministro do evangelho, ele defendia o seu apostolado, afirmando, confirmando o seu ministério. Versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Mesmo que Paulo tinha conhecimento de que aquela igreja era frágil na sua fé, como nós já vimos, ela era a igreja do Senhor Jesus. E Paulo chama esses cristãos de santos. E nós devemos tomar para nós essa fala importante de Paulo, mesmo no meio de tantas imperfeições da igreja, nossas imperfeições, devemos buscar acima de tudo a santidade, a pureza em Cristo Jesus e entendermos que o Senhor nos chama de santos, porque fomos santificados através do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus olha para nós e nos vê como santos, vê a sua igreja santa, lavada no sangue do Cordeiro. Por isso precisamos buscar ainda mais essa santidade e pureza nas nossas vidas. Verso 2 ele diz: a vocês graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Se você verificar as cartas de Paulo, sempre ele vai trazer essa saudação, graça e paz. Ela era uma característica do apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando ele deseja para a igreja, deseja para nós a graça do Senhor e a paz do Senhor, isso traz um refrigério para a nossa alma, refrigério para o nosso coração. Verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha, esse versículo é muito bonito. Entendermos que temos um Pai que é misericordioso, mas que nos consola. Ele é o Deus da consolação. E quando ele nos consola, ele nos dá a capacidade de consolarmos também aqueles que estão precisando, né? Consolar outras pessoas, dividir com o nosso próximo o consolo que nós temos da parte do Pai. Que lindo esse ministério. Verso 4 diz: partilhando com os outros, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, Deus nos conforta, Deus nos consola quando nós passamos lutas e dificuldades, e o objetivo está bem claro aqui. Aqueles que nós sabemos que também passam por lutas, provações, precisam, muitas tribulações, precisam da nossa palavra, do nosso entendimento e do nosso consolo. Verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Quando nós olhamos para o outro, vemos o outro sofrendo, olhamos para o nosso sofrimento também, e dessa forma nós podemos ter
uma avaliação, né, da forma como nós participamos da igreja, como nós participamos dos sofrimentos, dos nossos sofrimentos. Isso traz um entendimento da aflição do nosso semelhante. O verso 8 diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Ah, como Paulo podia falar das suas tribulações. E ele diz, elas foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha, Paulo fala das suas lutas, das suas tribulações, a forma como ele foi atendido e cuidado por Deus, e aproveita e traz um conselho, que não confiemos em nós mesmos, não confiemos nas coisas aqui deste mundo, mas no Deus. E ele vai além ainda, esse Deus que ressuscita os mortos. Confiar em Deus é o que nós devemos fazer, porque ele é bom, ele é capaz, ele é misericordioso. E olha aqui, a sua capacidade é de ressuscitar mortos. Então, não precisamos e nem devemos confiar nos nossos recursos. Deus está conosco. Deus nos promete consolar. Deus promete fazer aquilo que nós temos necessidade. Então, ele é suficiente e ele é eficiente em nossas vidas. O verso 10 diz assim: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrarmos. Olha que esperança Paulo tinha no Senhor. Eu e você precisamos entender que esse Deus que nós cremos é Ele que vai nos livrar de todas as nossas tribulações. E olha, e ele diz aqui, nele é que nós colocamos a nossa esperança. E ele vai continuar em cada luta, em cada provação. Pode ter a certeza que a mão do Senhor está te sustentando para você passar por ela em segurança e receber bênçãos do Senhor, receber crescimento em sua vida espiritual. Olha que bonito, ele continuará a livrar-nos. Nós precisamos confiar nessa bendita palavra dele. O verso 11 diz: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Ele está falando aqui a respeito da oração que os servos de Deus precisam receber, né? Eles estão na luta, estão trabalhando, estão se desgastando por causa do evangelho, então nós devemos interceder por eles, para que eles tenham força, para que eles continuem pregando o evangelho. Esse é nosso dever, orar pelos missionários, orar pelos pastores, orar sobre todos aqueles que estão anunciando a palavra da verdade. Olha, Paulo fica feliz aqui, ele diz que ele tem alegria de ver que ele está sendo ajudado por aquela igreja através das orações. O verso 12 ele diz: esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. No verso 13, ele diz: pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor. Olha a cumplicidade com aquela igreja, né? Vocês entendem o meu ministério, oram por mim, eu oro por vocês, e naquele dia do Senhor nos orgulharemos de ver quantas pessoas foram salvas, foram consoladas, e o ministério dessa igreja
Verso 15 diz: confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo no mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Paulo, em outras palavras, está dizendo da forma positiva como ele pregou o Evangelho. Deus é fiel, né? E cumpre suas promessas em nossas vidas. O verso 21 diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Só ficamos firmes porque Deus nos sustenta. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Paulo afirma aqui que ele foi chamado por Deus, fala do seu ministério, né? E agora ele fala um assunto lindo, o Espírito Santo como penhor da vida eterna. E nós estamos aqui nesse mundo difícil, cheio de pecado, mas o Espírito Santo está em nós. Então nós temos comunhão com ele e ele nos dá já essa bendita esperança da vida eterna. Vamos pensar assim, num cheque pré-datado. Nós já temos essa garantia da vida eterna, o penhor do Espírito Santo, né? Podemos crer desde já, experimentarmos a vida eterna desde já, mas viveremos para sempre, eternamente com o Senhor. E o Espírito Santo é o selo, é essa promessa, essa garantia que nós temos. Verso 23 diz: invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei de Corinto. Ele fala aqui a respeito das suas idas e vindas, né? O verso 24: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ele encerra assim: vamos cooperar com o Evangelho? Vamos viver para servir o Senhor Jesus? Paulo imitava Jesus, e é dessa forma que nós devemos fazer também. O cristianismo, meus amados, ele só é verdadeiro se ele se tornar em ações, né? As nossas ações vão revelar o Cristo que existe em nós, a forma de vivermos e de pregarmos. Então, temos aqui a sua palavra. É pela bendita esperança dessa palavra que nós estamos firmes e confiantes. Temos o selo da promessa no nosso coração. Vamos avançar sempre, conhecendo o Senhor através da sua palavra. Deus te abençoe.